E aí pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai falar sobre uma coisa muito importante de atividade extra. Uma das que eu considero, se não a mais importante, uma das mais importantes, que é como aprender inglês com vídeos. A gente vive uma era em que, inquestionavelmente, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, eles fazem muito parte da nossa vida. Eu acho que quem não gostava de série passou a gostar de série. Eu não tinha o hábito de assistir séries quando eram na TV aberta. Assisti um pouco de Friends, assisti um pouco de outras séries, The Nanny, mas o hábito de assistir séries que essas plataformas de streaming nos trouxeram é uma coisa incrível, né? E a versatilidade, a conveniência de ter tudo na palma da mão ou na tela do televisor é incrível, né? Onde quer que a gente vá, né? Hoje, quando a gente viaja, a gente pode baixar esses episódios e assistir offline, dentro de um avião, dentro de um carro, né? Então é incrível. E isso é um grande aliado no nosso aprendizado de inglês. Então, há muitas maneiras de fazer esse processo. Tem alunos que chegam e dizem: Ah, eu assisto sim, eu assisto bastante filmes, séries, eu coloco o áudio em inglês e coloco a legenda em português. Really? Se colocar o áudio em inglês e as legendas em português ensinasse inglês para alguém, a grande maioria das pessoas seriam fluentes em inglês, já que passamos grande parte da vida fazendo isso. Mas a grande diferença, o grande pulo do gato é termos o áudio em inglês e as legendas em inglês. Ah, mas daí eu não entendo. Não, não vai entender muita coisa. Mas com certeza, conforme os estudos forem progredindo, cada vez mais coisas serão entendidas nesse processo. Mas daí não é só sentar e assistir, obviamente pode só sentar e assistir, mas uma das melhores coisas a serem feitas é assistir trechos. Ter papel e caneta na mão se quiser anotar alguma coisa, alguma palavra nova. Não tem como anotar tudo, né? Mas conforme a gente vai vendo com o estímulo visual, auditivo, simultaneamente, a gente vai aprendendo muita coisa por associação. Os contextos, né, se mostram mais claros quando a gente está vendo a imagem. E a gente vai associando palavra com imagem, imagem com palavra, né? E pode ser que naquele momento a gente nem tenha certeza que aquilo seja o que a gente está vendo ou o que a gente está desconfiando que é. Mas, conforme a gente vai fazendo esse exercício com regularidade, as coisas vão se repetindo. E daí vai acontecendo o entendimento, né? Como que a criancinha aprende a falar? Quem tem neném em casa sabe, ou quem tem neném na família sabe. Que com um aninho, as meninas primeiro, os meninos mais lentinhos depois, os bebês começam a balbuciar as primeiras palavras, né? Então, mamãe, mama, papai, papa, uau, uau, a vovó, né? E essas palavras vão sendo balbuciadas porque há uma insistência no que a criança escuta, o bebezinho está ali fazendo listening direto, e há muitas vezes a associação com a imagem, né? Quando vê o cachorro, esse é o uau uau, esse é o uau uau. Quando vê o gatinho, esse é o miau miau, né? Quando vê a vovó, vovó, vovó. Então, o processo é semelhante, né? Então, a gente começa por associação, combinar palavras, né? Fazer essa associação do que a gente está vendo com o que está sendo dito, né? Ou escrito na legenda. Mas não só isso, a gente está em contato com o idioma. A gente está vendo como são as construções de frases. E cada vez mais a gente vai reafirmando que há padrões de construções de frases, isso geralmente anda com aquilo, né? Então a ideia é que a gente não aprenda e não entenda palavras isoladamente,
mas a gente compreenda palavras em blocos, né? Quem estuda comigo sabe que eu falo muito dos blocos de palavras, blocos que andam juntos. Se eu falar para vocês, complete a frase The book is on the... Poderia ser em cima de qualquer coisa que o livro está, mas há uma grande tendência que a gente responda que the table, the book's on the table. Por quê? Porque esse bloco se repete over and over and over and over, sempre, sempre, sempre. E daí ele fica familiar. Então o que a gente precisa? Criar outros vários the book's on the table na nossa mente. Então não existe aprendizado sem se expor ao idioma. Na aula, a gente não se expõe. A aula é uma pontinha do iceberg. 1h15 de aula. A gente não está ali exposto. A gente está tendo um norte, a gente está vendo questões gramaticais, a gente está fazendo exercícios, a gente está tentando falar. Mas se expor de verdade é a vida como ela é. É assistir um filme com legenda, é escutar um podcast. Vou fazer um vídeo só falando sobre podcast, que é outro exercício incrível. Então, assistam pelo menos uma das suas séries favoritas com regularidade, com áudio em inglês, com legenda em inglês, de maneira regular, sem falhar. Assistam trechos menores, reservem um trecho de 20 minutos se o episódio for maior. Assistam ele 2 vezes. Pausem diálogos. Repita o que foi dito. Tenta imitar o que está sendo dito pelos atores. O inglês que a gente vê em filme não é o inglês do livro. É um inglês mais parecido com a vida como ela é. Então, essa atividade de repetir se chama shadowing. A gente pausa, repete, volta, repete, escuta, repete. E com isso a gente tem um grande ganho de fluidez, né? De tentar aproximar a nossa pronúncia da pronúncia correta daquele sotaque que a gente está escutando. Então, sugiro, recomendo altamente, façam essa atividade, assistam vídeos, séries, filmes com áudio em inglês, com legenda em inglês. Para aqueles que estão num nível mais intermediário, está ficando fácil. No momento que está fácil, a gente não está aprendendo. Então, no momento que essa atividade fica fácil, a gente passa para o próximo passo. Tira a legenda, somente áudio. Ah, mas é difícil. É difícil no início. Vai acostumando, vai acostumando, vai acostumando. E daqui a pouco, aquilo está natural. Quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, que fui fazer um programa de trabalho, lembro que no início era pesado, fui achando que falava bem inglês, mas era muito rápido, enfim. E lembro que com 2 meses lá eu fui assistir um filme no cinema. Então já estava 2 meses escutando, trabalhando, mas eu nunca tinha assistido um filme sem legenda, 100% em inglês. Daí fui assistir The Family Man, Homem de Família, com Nicolas Cage, baita filme, totalmente sem legenda. E foi tão natural, eu estava escutando aquilo como se fosse português. E no final eu digo, cara, o filme foi em inglês, mas eu entendi como se fosse em português. Então eu estava tão imerso naquilo, estava tão jogado já na cultura, no idioma, que aquilo rolou de uma maneira muito natural. E é isso que eu desejo para vocês. É possível, a mágica acontece, mas tem que fazer. E não pode falhar. Então fica aí a minha dica, atividades de filmes e séries, com áudio em inglês, legenda em inglês, dá certo, vai por mim. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. See you guys!